Nós, a partir de agora, vamos partir de três princípios. Primeiro, conhecimento não é ação, tá? Não adianta a gente reter um monte de informação se a gente não coloca em prática. Segundo ponto, a estrutura é o diferencial. E a maioria não evita, né, o feedback por falta de coragem. Às vezes é porque a gente precisa de um tempo maior para poder estruturar o pensamento e conduzir essa conversa. Isso é comunicação, isto é um tanto da oratória também. E o comportamento é o foco. Então, o feedback que gera mudança foca num comportamento observável e, ao mesmo tempo, né, tem dentro disso, não tem um caráter de interpretações subjetivas. Isso foi o que a gente trabalhou na semana passada. E dentro disso tudo, eu fiz um questionamento, tá? Sobre quem sou eu dentro desse processo. E nós vamos fazer duas atividades que estarão em construção entre o quem sou eu e com as frases que vocês têm aí nas mãos de vocês. Todos receberam frases? Tem alguma filial que não recebeu as frases que estão online? Todos receberam? Se alguém não recebeu, acuse. A princípio, todos que manifestaram ali. Quando nós precisamos expor uma ideia, nós precisamos falar com convicção. E a convicção não tem receita. A convicção, cada uma tem a sua. O que é convicto para mim não é para o Cleiton, não é para o Guilherme. A convicção é um processo que a gente vai criando ao longo do tempo. E vocês têm duas frases. E por que tinham duas frases? Porque vocês vão ler com a dupla de vocês e vocês vão ter que me dizer. Se vocês tivessem que escolher entre uma e outra, por que vocês escolheram aquela? Qual é a convicção que ela trouxe para vocês? E essa fala ela vai ser aqui na frente. O pessoal que já está online vai falar das suas filiais e vocês precisam dizer com convicção por que vocês escolheram, então, aquela frase e não a outra. Ok? Valendo. Ok? Discutido? Delimitado? Mas a gente pode colocar. Eu não preciso colocar agora. Né? Ok? Quem é a representante do grupo 1? Vamos lá, Gerson, aqui na frente. Claro. Deu. Já viram alguém que fica nervoso e fica com frio? Quer impressionar quem, hein, Gerson? Tá. Sim, de cara. Olha bem pra câmera, tá? Para os seus colegas se enxergarem. Aqui. Olha lá. Pessoal, hoje nós vamos fazer vamos cumprir um gabarito, tá? De comunicação. A gente só inicia a fala cumprimentando. Então, hoje vai ser assim. Boa noite a todos. Eu sou fulano de tal. Cumpro a função tal, faço parte da função tal, sou diretor, líder, enfim, da cidade tal. E a frase escolhida é: não importa quantas vezes vocês vão falar, façam o cumprimento. Quando nós terminamos de falar, sem dizer assim, então era isso, é isso aí, tá? Isso o quê? Então, terminou de falar, muito obrigado. Para os homens dizem muito obrigado e as mulheres dizem muito obrigado. Ponto final, ok? Então, vamos tentar também fazer o exercício da boa oratória. Aí. Boa noite a todos. Eu sou o Gerson, responsável do setor das encomendas, que é o slogan "Você precisa, a Central resolve". Sou um dos diretores da empresa, trabalho na unidade de Santa Rosa, e nós escolhemos a frase
a imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então, nós escolhemos essa frase porque vem de encontro ao nosso negócio, né? A nossa empresa, dia a dia está em atualização com marketing, atualização com novos produtos, atualização prospectando clientes, temos o trabalho de rua, a campo, né? E mais o nosso setor de encomendas, que são itens, a maioria de vocês conhece, que a empresa não tem e a gente corre atrás para resolver, justamente. Então, é um desafio nosso, diário, de conseguir um produto que a gente não tem em estoque e que possa solucionar o problema dos clientes. Então, por esse motivo, nós escolhemos essa frase. Obrigado a todos. Uma boa noite. Tu cuida do teu grupo. Calma. Bem lembrado, obrigada, Matheus. O que seria de mim sem os olheiros? Agora, preciso esquentar. Vamos lá? Boa noite, meu nome é André, eu sou gerente do grupo da área de TI. A gente escolheu a frase que é: o homem sábio é aquele que não se entristece com as coisas que não tem, mas rejubila com as que tem. Por que a gente escolheu essa frase? Porque hoje o que nos entristece é não saber tudo. Então, o que a gente tenta é ensinar a todos o máximo que pode, que é o que nos rejubila hoje. Então, se a nossa equipe sabe tudo, todos sabem tudo, a gente trabalha menos e flui melhor as coisas. O problema disso é que a gente tem que estar sempre se atualizando e nem todos estão dispostos a correr atrás para conhecer, entender processos, entender peças, metodologias. Então, isso é um ponto que hoje entristece a gente. Obrigado. Tu fica com a frase? Número 3. Laísa, tu já fez. Tem esse vox Socorro. comigo, né? Tu já sabe. Eu vou chegar fazendo o sinal da cruz. Por aí mesmo que é mais difícil. Inclusive, tem esse vox, tá? No próximo mês de julho inteiro. Ai, gente. Posso começar? Boa noite, meu nome é Laísa, sou coordenadora administrativa da loja de Santa Rosa. E a frase que a gente escolheu é: quem nunca errou, nunca experimentou nada novo. Porque para nós, eu falo na equipe também, que errar é humano, a gente vai errar. É uma forma que a gente aprende com o nosso erro e que é errando que a gente melhora. Mas também a gente não pode ficar sempre no mesmo erro, a gente tem que evoluir. Tchau, galera! Boa noite, obrigada. Quando o Matheus falar obrigado, o próximo já vem correndo. Obrigado, pode ir próximo. E aí, galera, boa noite. Eu acho que alguns me conhecem, outros nem tanto, né? Mas eu sou o Matheus, sou um dos diretores da Central. E juntamente com a minha dupla, o Rafa, que também é um dos diretores, a gente escolheu uma frase muito marcante, porque antes a prof trouxe quem sou eu? E nas duas frases a gente falou quem representa para nós. Então a gente escolheu a frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Então depende das tuas pernas, não das pernas dos outros. Pegando o adendo da frase do André há pouco, às vezes a gente se entristece pela outra pessoa ou por o que a gente não tem e não olha para nós, o que a gente tem e o que a gente deixa de fazer porque às vezes não quer, acha uma desculpa. Então, tu te tornas responsável pelo que tu cativas. Então, muito obrigado. Matheus, me alcança. Posso? Deves. Obrigado. Boa noite, eu sou o Joanir, estou como gerente de vendas na unidade de Santa Rosa e junto com o Itamar, que está como gerente de estoque aqui em Santa Rosa, nós escolhemos uma frase que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo aqui
A frase é: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, tem tudo a ver com o nosso treinamento, tem tudo a ver com a nossa realidade no dia a dia dentro da empresa. Querer que muda, querer que melhora, mas não participar de um treinamento, não participar ou não aceitar as mudanças. A gente sente isso nas equipes de cada um. Mudanças no sistema, reclamando com TI que mudou, reclamando com o Rafa que fez alteração em alguma tela. Então, é pura insanidade, é realmente achar que as coisas vão mudar fazendo sempre da mesma forma, não querendo aceitar e participar das mudanças. Obrigado a todos. Eu fiz intensivo. Fez Intensivox, tá? Ele usou a voz ouro, tá? Ele conhece os 4 tipos de vozes. É o pessoal diferenciado. Aqui? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me chamo... Aqui. Ok? Boa noite, pessoal. Me chamo Cleiton Dio, sou o diretor comercial e hoje trabalho na unidade de Ijuí. Minha dupla é o Gabi Saviski, coordenador de compras. A gente logo, quando viu a frase, um olhou para a frase do outro, né, Gabi? A gente logo simpatizou com essa. E diz tudo sobre pessoas, princípios, valores. Ser humilde com os superiores é um dever. Com os iguais é uma cortesia. Com os inferiores é nobreza. E com todos, segurança. Por que a gente escolheu essa frase? Porque humildade hoje é tudo. É o caráter da pessoa. Tanto na vida pessoal como profissional. Sem humildade a gente não chega a nada. A gente precisa ser humilde para reconhecer os erros e humilde para aprender também. E humildade com todas as relações que a gente tem. Colegas, clientes, fornecedores, transportadoras, concorrentes e assim por diante. Muito obrigado. Fechamos aqui, né? Próximo grupo, quem sabe que é o próximo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Custódio Lima dos Santos, eu sou aqui de Passo Fundo, sou supervisor do setor de compras. E nós estávamos discutindo aqui sobre a frase que nós escolhemos. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. E a gente estava analisando essa frase, ela é uma frase muito profunda e você tem que captar bem a mensagem que ela nos traz. E o que me recordou foi o tempo de criança, na época dos pais, quando os pais só olhavam para os filhos e os filhos já sabiam que cada um tinha que fazer. E a gente vê hoje que essas coisas se perderam com o tempo. Mas nós, como líderes dos nossos colaboradores, nós temos que aprender de novo a ler o que eles querem nos transmitir. Que geralmente eles não vão conseguir transmitir uma ideia limpa para você que está ouvindo. Então você vai ter que precisar escutar muito mais do que ele está falando e você ter a percepção do que ele quer transmitir para você. Muito bem, Custódio. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. A questão, né? As pessoas às vezes pensam que alguém tem uma bola de cristal, né? Para tentar adivinhar o que está elucidando. E é exatamente isso. A noite já assim, ó, já ganhou uma boa parte com essa fala. Infelizmente, nem sempre o outro vai conseguir manifestar aquilo que ele realmente gostaria ou aquilo que ele realmente pensa, assim como nós também, né? Dentro das entrelinhas vamos ter muita dificuldade para perceber de fato quais são as demandas daquela pessoa. Excelente escolha. Próximo grupo? Boa noite, Vinícius, gerente de vendas da unidade de Ijuí. A gente escolheu a nossa frase: sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa,
ou forte como uma ventania. Depende de quando e como você me vê passar. Essa frase, acho que ela não basta, ela reflete um pouco, não basta a gente saber somente cobrar resultados. A gente precisa entender as pessoas, ajustar a liderança para cada momento. Então, cada pessoa tem o seu tempo, a gente precisa se adaptar à postura em cada situação. Muito bem. Uma boa noite. Muito bem. Flexibilidade comportamental é um dos nichos que eu tanto trabalho, né, dentro da Vox. E a flexibilidade comportamental, ela não é uma tarefa fácil, porque infelizmente, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais experiente, mas ao mesmo tempo o nosso cérebro vai ficando mais rígido. E isso é uma ordem neurológica. Então, por isso que a necessidade de se atualizar, de fazer coisas novas, é o que vai nos dando o poder da flexibilidade. Próximo grupo. Boa noite a todos. Eu sou a Karine, sou analista administrativo da Mirada aqui da Erechim. E nós três aqui escolhemos por unanimidade a seguinte frase: tente a sua sorte, a vida é feita de oportunidades. O homem que vai mais longe é quase sempre aquele que tem coragem de arriscar. É uma frase do Dale Carnegie. Então, foi unânime a nossa escolha aqui, quando nós discutimos os dois temas aqui, né? Porque a vida pertence àqueles que têm coragem de arriscar e que sabem aproveitar as oportunidades. Aqui em Erechim, a gente tem 2 exemplos de 2 pessoas que souberam aproveitar as oportunidades, né, que tiveram, que o Jonas e o Márcio. Eles vieram de outras unidades, saíram das suas cidades, né, e vieram cumprir esse desafio aqui em Erechim. Admiro muito eles por isso, e acreditamos que a vida é sobre se arriscar. A gente não se arriscar para saber o que nos espera pela frente. Esse treinamento é um desafio para todos nós, né? É um desafio para mim que está aqui falando. Que bom, que ótimo. E acredito que para a maioria dos colegas também. Né? Eu tenho medo de fazer esse treinamento. Meu Deus, como é que eu vou, o que eu vou falar agora? Né? Mas se eu não me arriscar, eu não vou melhorar, eu não vou evoluir. Então é nesse sentido. Muito obrigada. Muito bem. A nossa última dupla. Tem mais um. Boa noite a todos. Me chamo Fernando, sou gerente de estoque de Caxias. Eu e minha dupla escolhemos a frase: eduque os meninos e não será preciso castigar os homens. Então, a gente é o velho ditado de aprender de pequeno para não apanhar na vida adulta, sendo educados e prestativos desde novos. Caxias tem ambos os tipos de homens, tá? E estamos aqui como líder para ajudar eles sempre. Isso aí. Muito obrigado. Muito bem. Quando eu fotografei a frase de vocês, eu pensei: tomara que a gente sempre enxergue os nossos meninos dentro do ambiente corporativo. Eles não vão chegar prontos. Eles vão precisar de uma universidade corporativa. Hoje, né, o que a gente está vivendo dentro da Central Autopeças é uma universidade corporativa. E acredito, né, Guilherme, Matheus, que isso seja só o início de uma jornada, de uma construção da Universidade de Conhecimentos da Central. E por um longo tempo, o ambiente corporativo ele seguia um protocolo de uma hierarquia somente de obediência. E hoje a gente vive uma hierarquia que ela trabalha com a troca. Vocês lembram que por muito tempo as pessoas chamavam os seus líderes de patrão, e ainda tem gente que chama assim, né? Não tem nada contra, mas hoje nós falamos de líderes, nós falamos de gestores, de supervisores, porque independente da função que a gente ocupa, a gente tem essa capacidade de conseguir, né, dar a nossa opinião, de trazer o conhecimento.
E nós vamos, sim, cada vez mais. E isso pode confortar ou nos tirar da zona de conforto, nos preocupar. Nós cada vez mais vamos receber pessoas no ambiente de trabalho que nós vamos precisar ensiná-las todos os dias. O aprender ao aprender. As escolas de negócios todas trabalham com a liderança educativa. Dessa noite, tá? Levem também um pedaço disso. Vocês, de alguma forma, são os docentes das equipes de vocês. E eu que divido a minha vida com a docência, todos os dias, eu tenho 200 dias letivos por ano. E eu falo 229 mil vezes num dia a mesma coisa. Então, a gente que escolhe liderar, a gente se torna essa referência educativa também. Dentro disso, a convicção, ela também faz parte do nosso autofeedback. Quem somos nós? Esse é o meu propósito hoje. Meu propósito, vocês já têm uma atividade em que vocês vão fazer uma análise. Agora vem a nossa autoanálise. E aí eu tenho uma outra proposta que a gente vai responder. Quem sou eu na Central Peças? Vocês têm 5 minutos para responder essa pergunta. Podem responder oralmente ou se quiserem escrever. Enfim, quem sou eu na Central Autopeças? Todos, tá? Não tem dupla, são todos. Quem sou eu na Central Autopeças? E quando vocês fizerem a resposta, eu gostaria que vocês dissessem também há quanto tempo vocês estão aqui. Ou se iniciou numa jornada, Cleiton deve ter iniciado aqui, e Juí, tragam essa referência. Boa noite a todos, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos de Central Autopeças, ou fiz uma mudança, e quem sou eu na Central? Tá? Então, foi a resposta afiada, então. Ah, mas não era essa a pergunta. Ok? Começamos então por Passo Fundo. Quem sou eu na Central? Respostas objetivas, pontuais. Ok. Posso começar? Posso começar? Deve. Eu até fiquei com vergonha aqui, eles estão escrevendo ainda, a minha resposta foi bem Não, tu fiquei rapidinha. apavorada aqui, ó. Eu fiquei com vergonha, vou ter que começar a escrever de novo. Quem sou eu na Central? Eu escrevi assim, como eu me vejo na Central, né? Pai, irmão, amigo, colega, uma pessoa que quer ver o crescimento da empresa como um todo da CA e, consequentemente, a evolução e o crescimento de todos os colaboradores. Ok. Resumido é isso. Eu acho que escrevi pouco. Sequência. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Márcio, sou gerente de estoque de todas as filiais corporativas, né? Hoje eu ajudo o Matheus na área de estoque em todas as lojas. E hoje quem sou eu hoje na Central? Eu acho que esse ano faz 9 anos que estou na Central. Então, comecei como estoquista, passei como encarregado de estoque e recebi uma oportunidade hoje como gerente de estoque de todas as lojas. E eu acho que passei muito dentro da empresa, acompanhei todo o crescimento da empresa nesses 9 anos e vi como a empresa está evoluindo. Acredito que temos muito a evoluir. Sempre estamos ajudando todas as equipes, todas as pessoas, principalmente na minha área, que é a área de estoque. Então, eu acho que é isso. Márcio, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a tua característica marcante no teu ver? A Uma minha característica do Márcio. Isso. Eu acho que eu sou profissional. Profissional. Muito bem. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Aline. Eu estou há 14 anos com a Central, então iniciei na Matriz, hoje estou na filial de Passo Fundo. Hoje eu procuro, desde o início, na verdade, sempre procurei ser uma ponte entre resultado e pessoas. Então, eu sempre estava ali entre a pessoa, o colaborador, o cliente, e sempre, mesmo não estando na parte comercial, sempre desde o início busquei saber sobre resultado, o que a empresa precisava. Então,
conhecer a empresa desde sempre. O meu papel hoje não é só cobrar, mas ajudar a equipe a enxergar a direção, ensinar. A gente está sempre aprendendo para poder ensinar. Então, eu tento fazer dessa forma. Eu aceitei o desafio de mudança para crescer junto com a empresa, que desde o início tinha certeza o quanto a empresa iria crescer, e para também levar colaboradores, levar colegas junto nessa mesma direção. Ok, muito bem. Boa noite, Sequência. Jéssica. Meu nome é Bruna, estou há 3 anos na Central, sou líder do administrativo. Quando eu entrei na Central Autopeças, nunca tinha trabalhado no setor, nessa área. Então, para mim, já foi uma grande oportunidade, né, de ter entrado numa área que eu nunca tive conhecimento, não sabia nada. E sempre busquei ter mais conhecimento e evoluir, né? Sair das outras empresas por nunca ter tido uma oportunidade de crescimento. E eu encontrei isso aqui na Central e sempre tive bastante auxílio de todos. Então, a gente acaba se apegando cada vez mais, então a gente sempre busca ajudar todo mundo, ajudar as outras lojas, ajudar os colegas. Sou alguém que estou sempre disposta a ajudar a todos. Seja em questão de saúde, em questão de conversa, no serviço. Conheço também um pouco da vida dos clientes, então a gente tem que estar sempre buscando, estar sempre apoiando a todos. Muito bem, isso aí. Caxias. Eu não sei, ali já tem uma redação ali do lado. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou Fernando, gerente de estoque de Caxias. Estou há 2 anos aqui na filial, desde que a filial iniciou. Quem sou eu na Central? Eu sou um líder que está sempre pronto para aprender e ajudar os meus liderados, coisas novas e colegas, e sempre está pronto para resolver os problemas do dia a dia. Muito obrigado. Muito bem. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Marcos Trindade, aqui da filial de Caxias do Sul. Hoje eu exerço a função de gerente de vendas. Estou encaminhando para o 5º ano de loja. Anteriormente, eu trabalhava como vendedor na filial de Juí e recebi uma proposta de crescimento profissional na filial de Caxias do Sul. Hoje, me vejo como uma pessoa confiável para o dia a dia. Também busco sempre o crescimento junto com a loja e ajudo a minha equipe a ter resultados. Muito bem. Muito obrigado. Excelente. Erechim. Bora lá. Posso ir? Boa noite a todos. Aí, não pode ir nada. Vai lá. Sou o Marcos, fui gerente de vendas lá em Juí. Então, estamos vai fazer 6 meses aqui em Erechim, tocando esse projeto aqui. E hoje eu tenho a março dentro da Central Autopeças, né? Fiz uma redação aqui, mas vamos resumir ela. Né? Tu seja objetivo. Acredito que eu sou responsável por compartilhar o DNA Central Autopeças aqui em Erechim, né? Tocar esse projeto, disseminar esse CERN que vem lá de Santa Rosa, você falando do Juí, foi para Passo Fundo, Caxias, agora aqui em Erechim. Então, a minha missão é essa. Melhorar essa galera aqui, compartilhar todos os conhecimentos que a gente tem, da própria casa, desenvolver essas pessoas, né? Então, seria isso. Muito obrigado. Ok. Senho seria isso, tá? Muito obrigada. Olha quanta coisa tu és. Quanta rodagem aí. Tá? Obrigada. Sequência. Boa noite novamente. Eu sou a Karine, analista administrativa em Erechim. Eu estou aqui desde que abrimos a loja em novembro, então agora dia 17 vai fazer 6 meses. E quem é a Karine dentro da Central? Bom, eu vou falar com os nossos clientes e alguns dos nossos colegas falam, né? A Karine é a moça financeira. Aqui gera crédito, aqui bloqueia crédito, aqui cobra, aqui fatura, né? Mas eu vejo além disso. Né?
Eu sou uma peça fundamental que faz a engrenagem girar. Acredito que todos os setores são importantes na empresa. Um setor precisa do outro, né? Hoje eu me considero uma profissional acessível, comunicativa, negociadora, responsável e com muita postura de atitude e também postura e atitude em atos e palavras. E eu me sinto inserida na empresa, no projeto da empresa, e me sinto muito feliz com tudo que eu tenho vivido e tenho aprendido nos últimos 6 meses. Obrigada. Excelente, Karine. Sequência. Boa noite, sou o Jonas, trabalho há 5 anos na Central Autopeças, vim de Santa Rosa, trabalhava na Matriz, e recebi a oportunidade de ajudar nesse projeto piloto que é aqui em Erechim. O que é o Jonas da Central Autopeças? O que eu vejo? Um cara dedicado, um cara esforçado, querendo aprender cada vez mais, adquirir conhecimentos, e não só para ele, e sim transmitir para todos os colegas. Não só para a parte logística, mas sim para todos os setores, porque um setor não trabalha sem os outros trabalharem juntos. Muito bem, excelente. Bem. E Juí? A todos, eu me chamo Raquel, sou gerente administrativo na Central Autopeças, trabalho hoje no setor corporativo. Eu trabalho há 9 anos na Central, vou fazer 9 anos na Central Autopeças. Eu comecei como caixa, recebi a oportunidade de passar para o administrativo, depois para a gerência do financeiro da loja de Juí, e agora na parte do corporativo. Quem sou eu na Central Autopeças? Hoje, eu me vejo como uma profissional em constante evolução e mudança, sempre disposta a ajudar e ensinar a todos, e o meu pensamento é: compartilhar o conhecimento é fundamental, sempre buscando tirar o melhor de cada colaborador, de cada liderado. Obrigada. Ok. Sequência. Eu sou a Bruna, eu trabalho... Boa noite, né, primeiramente. Eu sou a Bruna, eu trabalho na Central há 5 anos. Eu também comecei como caixa, fui para o administrativo e hoje eu sou gerente do administrativo desde janeiro. E hoje, quanto líder, eu tento conduzir a minha equipe da melhor forma para elas terem o melhor desempenho possível. Muito bem. Obrigada. Sequência. Boa noite, eu sou o Vinícius, trabalho há 6 anos aqui na Central Autopeças, iniciei como vendedor e fazem 6 meses que eu tive a oportunidade de ser gerente de vendas. Tá? Quem sou eu na Central Autopeças? Eu acho que mais que vender peças, eu ajudo as pessoas a conduzir a operação, a desenvolver pessoas e fortalecer a confiança entre a equipe, a empresa e os clientes. Boa noite. Muito bem. Guilherme. Ó, respostas bem objetivas, tá? Boa noite, pessoal. Me chamo Guilherme Walker, sou diretor na Central Autopeças, na Matriz. E eu me defino dentro da Central Peças como um eterno sonhador, tá? E um grande aprendiz. Eu me classifico como uma pessoa que gosta de aprender, aprendo muito com pessoas, gosto de explorar a criatividade, gosto de conhecer o que está acontecendo para justamente trazer para dentro essa experiência, porque no meu entendimento eu consigo ver o potencial do que são pessoas unidas, trabalhando junto e principalmente pessoas excepcionais como nós temos na Central Peças. Então, quando a gente junta essas pessoas, a gente vê o que vocês mesmos estão falando agora, né, do potencial, do crescimento, das oportunidades, todo mundo sonhando junto, todo mundo sonhando por um futuro melhor, como equipe, como pessoa. Então, eu vejo que a minha ponte é essa, é fazer com que a gente crie cada vez pessoas mais excepcionais dentro da empresa. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu sou o Gerson, trabalho na unidade Santa Rosa há 26 anos. Comecei na empresa como jovem aprendiz. Tive a oportunidade de ir para o estoque, para vendas e depois para as compras, né? Então, que há 2, 3 anos atrás a gente fez uma divisão, foi feita uma divisão de encomendas, compras de fábrica e setor de encomendas que para resolver, você precisa, a Central resolve. Então, pessoal, o que é o Gerson dentro da Central Peças, que eu me vejo hoje? Nesses 26 anos, eu consegui uma bagagem boa, com a ajuda dos colegas. Me lembrei bem antes, quando o Cleito comentou, da humildade de tu aprender e quando ensinar também, né? Tu respeitar o outro. Então, isso para mim é gratificante, porque eu vejo hoje na Central muitos colegas que passaram pelo setor que eu tô, que estão no vendas, e pessoas que não estão mais na empresa, mas que estão se destacando em outros lugares também. Então, isso é gratificante, de tu poder ajudar. Eu sou grato aos colegas que me ensinaram no passado, adquirir conhecimento, e hoje a gente consegue ajudar eles também, né? Que muitas vezes, que nem o Junior falou antes, no tema deles, algumas pessoas param, não se desenvolvem, e tu tem que estar atrás ajudando. Mas eu olho para trás, eu vejo que aquelas pessoas me ajudaram e eu tento ajudá-las hoje para que a empresa prospere cada vez mais, né? Com a expansão que está, hoje cada cidade, cada região, quando a gente vai, tu vê que é diferente a cultura, e também é um conhecimento novo que a gente traz para passar para eles também, e nós melhorar cada dia mais. Obrigado. Olá, boa noite. Meu nome é Andreia. Nesse momento eu estou como coordenadora contábil e fiscal. Faz 10 meses que retornei à empresa. E acho que hoje o meu papel principal dentro da empresa é simplificar a legislação para facilitar os processos e as operações internas para todos. E também eu tento sempre incentivar as pessoas da minha equipe e outras pessoas também a aprender e a crescer, porque eu acho que as pessoas têm que se ajudar, têm que se colaborar. Então, sempre que eu posso ajudar as pessoas da outra equipe, eu ajudo, estou sempre ensinando, e eu estou sempre aberta também, quando alguém precisa de ajuda, a me procurar. Obrigada. Boa noite, meu nome é Simone, eu sou responsável pelo marketing. Estou na empresa há 2 anos, eu acho que talvez o maior desafio da minha chegada aqui foi montar a equipe de marketing, porque a gente tinha poucas pessoas, era só o Felipe, uma agência de fora. Hoje eu posso dizer que a gente está bem constante nas nossas entregas, e talvez o nosso maior desafio seja trazer as nossas ideias e transformá-las todas em estratégias. Eu sei que tem muita coisa que a gente está fazendo ao mesmo tempo, mas poder levar essas ideias e transformá-las todas em uma estratégia que vai dar um resultado muito legal em campanhas, está sendo hoje o que a gente mais está conseguindo colher e trazer de resultado, né, para a empresa. A gente vê que a equipe está crescendo, está numa constância bem grande, e seria isso. Não pode terminar assim, né? Obrigada. Boa noite, meu nome é André, eu sou gerente de TI. Eu trabalho há 6 anos na Central Autopeças. Quem é o André? O André é uma pessoa determinada, às vezes demais, isso é um ponto negativo também. É uma pessoa solícita, tipo, eu tento ajudar as áreas conforme elas vão solicitando. E o que eu tento fazer é que esse brio de determinação contagie os que estão próximos, para que não seja só o André o empolgado, mas se todo mundo se empolgar em tentar ajudar e tentar resolver, a carga fica menor para todos. Obrigado. Pega, não morde. Boa noite, meu nome é Laísa. Eu trabalho há 1 ano e 9 meses no administrativo da Matriz. Eu sou responsável por uma equipe de 7 pessoas. Eu gosto de resolver problemas e ajudar as pessoas com os problemas delas, seja no meu setor ou em outros. E segundo os vendedores, foi eu que bloqueei os clientes. Obrigada, obrigada. Quem que é? Ah, tá. Vamos lá.
vai dar tudo certo. Boa noite, eu sou a Enelise, eu sou responsável pelo administrativo financeiro da loja de Caxias e ajudo também nas demandas das outras lojas, das filiais, e sempre procuro mesmo ajudar tanto as meninas do administrativo como dos outros setores. Eu estou há 5 anos e 6 meses na empresa, comecei na loja de Passo Fundo e agora estou em Caxias. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. A maioria me conhece. Eu sou um dos diretores da empresa. Estou na empresa há 16 anos já. Comecei como jovem aprendiz, então acho que a maioria conhece a minha história. Quem sou eu na Central Autopeças? Eu acho que a primeira etapa do Rafael na Central Autopeças foi a abertura de filiais, né? Que a gente começou o projeto, o sonho da expansão, que foi pela loja de Juí, a primeira loja de Juí, depois Passo Fundo e de Passo Fundo para Caxias. E agora esse sonho, ele pulou de mãos e foi para o março de Erechim, que ele abriu Erechim. E, além disso, né, dessa primeira etapa de abertura de lojas, eu acho que dentro da Central, eu acredito que eu seja um facilitador. Então, acabo que eu tenho contato com todas as áreas e ajudo todas as áreas, de alguma maneira, a resolver seus problemas. Tenho os contatos dentro das minhas equipes também para ajudar a facilitar no dia a dia. Inclusive, hoje a reunião só está saindo porque eu tinha senha do Wi-Fi. Então, eu acho que eu sou um facilitador. Boa noite! Humildade é a palavra. O Alisson amanhã vai estar dispensado. Vocês estão me vendo aí, William? Tá, então eu sou o Matheus, eu estou há 31 anos na Central Autopeças. Então, quem sou eu? Eu coloquei aqui bem breve, eu sou o guri que começou brincando entre as prateleiras da Central e hoje sou um dos diretores responsável pelo crescimento sustentável e sólido da nossa empresa. Muito obrigado. Boa noite, eu sou o Joanir. Esse mês completo 2 anos de Central. Mês que vem completo oficialmente 2 anos como gerente de vendas em Santa Rosa. Sou da equipe comercial, sou facilitador e gestor da equipe comercial. Busco ser o resolvedor dos problemas que surgem na equipe comercial, sendo o elo de ligação e comunicação entre a equipe e a diretoria, buscando a evolução de cada um deles, acompanhando e orientando para que cada um dê o melhor de si, visando sempre o todo da equipe. Obrigado. Boa noite a todos. Sou Itamar, gerente de estoque de Santa Rosa. Estou na empresa há 1 ano, 1 mês e 8 dias. Desculpa. Sou bastante persistente na busca de melhores resultados, também buscando aprender novo processo, ajudar a desenvolver pessoas e processo para o crescimento de todo o grupo e em busca de crescimento profissional. Obrigado. Zoom out agora. Vai se aproximar muito. Boa noite. Quando a gente vai mais em outros treinamentos, vem essa pergunta à tona, é algo que me deixa bastante pensativo, porque realmente é uma história e muito da pessoa, do líder que eu sou grato pela essa empresa, Central Autopeças. Para ser breve, eu comecei então com 15 anos, agora em outubro faço 25 anos de empresa, e o que mais me gratifica, e eu acredito que eu posso ajudar os colegas hoje, que eu passei por todos os setores. Comecei no estoque, trabalhei em garantia, devolução, compras, vendas, gerente, até chegar hoje à direção comercial. Então é algo que realmente me gratifica muito. Eu acredito que com toda essa experiência e essa bagagem, muitos problemas às vezes se repetem, então eu acredito que a gente pode contribuir com isso. E muito da pessoa que eu sou hoje sempre gosto de falar isso, devo muito ao nosso
CEO, fundador Elton, que sempre me inspirei e me inspiro nele, e muito da minha personalidade é como se fosse um segundo pai para mim mesmo. Boa noite a todos. Me chamo Gabriel, sou coordenador de compras da parte operacional na Central. Então, quem sou eu na Central Autopeças? Agora, na metade do ano, estarei completando 10 anos de empresa. Comecei com 15 anos, em 2016, como jovem aprendiz. Passei a auxiliar de estoque, auxiliar de compras, analista de compras e atualmente estou como coordenador de compras. Então, eu me vejo como alguém extremamente dedicado, que não mede esforços para buscar contribuir que a Central atinja os objetivos dela de longo prazo, e também busco ser alguém que aposta nas pessoas novas que estão chegando, porque do mesmo modo que muitas pessoas apostaram em mim lá atrás, me ajudaram a me desenvolver e me moldar, então acredito que eu posso contribuir da mesma forma com outras pessoas. Obrigado e boa noite. Às 8. Então, quem sabe a gente faz um intervalo. Obrigada pela partilha de vocês. E vocês devem pensar assim, por que quem sou eu? Porque o primeiro feedback é a gente que precisa fazer para o nosso eu. Quem é a Jéssica, quem é o William. E isso não é sobre o tempo que a gente está, mas é também o quanto a gente está disposto. Mas o tempo fez muitas personalidades aqui. 26 anos, Cleiton? 25 anos, 26 anos. É uma caminhada. Né? É uma maratona. É você enxergar um processo em várias versões. E sabe o que é o mais magnífico ainda? É saber que, independente do tempo, a gente sempre está em processo. Nós nunca somos, nós sempre estamos. Hoje eu estou nesta condição. Pode ser que daqui 30, 40 dias o cenário ele se modifique. Vocês lembram durante o período da Covid? Que a gente estava numa nuance e de repente o cenário ele muda. Ele muda num cenário de incertezas. E hoje, se a gente for pensar, a pandemia ela nunca mais acabou. Porque tudo aquilo que se projetou há 6 anos, e olha que já faz 6 anos, são mudanças que a gente vive até hoje. O e-commerce, a logística, a reestruturação, a parte de TI, o marketing. E não pensem que o marketing, Simone, quando você falou, eu quase peguei o microfone. As pessoas, às vezes, elas entendem o marketing só como alguém que deixa bonito as coisas. Ou que cria, ou... O marketing ele tem uma força muito grande, que é tentar trazer à tona uma força que mostre aquilo que, num tanto, é abstrato e trazer para o concreto a grandeza dessa marca. Porque quando a gente solidifica uma marca, não é só por um valor financeiro, é por um valor histórico. E a Central Autopeças, ela tem, né? Olhem para aquele banner lá, a maior autopeças do Rio Grande do Sul. E eu lembro quando o Guilherme fez o Speechvox dele, tinha um mapa, assim, onde a Central atuava. E esse feedback, às vezes, a gente precisa fazer junto com os nossos liderados em algum momento. Às vezes, eles não sabem da nossa história dentro da empresa. Isso se chama storytelling. Storytelling corporativo. É contar histórias para, de alguma forma, motivar as demais pessoas. Mas não é uma história de vanglória. Storytelling não tem nada a ver com dizer ai, foi tudo muito fácil, eu consegui, daí eu cresci, o Guilherme disse que eu era bom, o Elton disse que eu era magnífico. Não, é justamente você pegar recortes da tua história aqui dentro e contar um trecho rápido, objetivo, de um momento de superação. E eu até pensei, assim, quando eu estava elucidando as atividades, só que nós somos um grupo relativamente grande e imagino que tenha muitas histórias. Mas esse feedback a gente também precisa resgatar.
Porque a vida ela está bem agitada. E por vezes a gente não tem esse tempo para olhar para trás. E a sensação é que a gente tem assim que tá tudo passando muito rápido e está passando. E são tempos que têm nos exigido. Então, fazer o autofeedback, a gente chama isso dentro do processo comunicacional de princípio de ancoragem. Eu preciso lembrar onde estão as minhas âncoras, mas não é aquela âncora que me trava, é aquela âncora que me fortalece no processo e me impulsiona para novos momentos. E essa capacitação, ela tem este objetivo. É falar com propósito, é liderar com intenção, é trabalhar num processo humanizado, sem esquecer dos valores que regem esta empresa, esta marca e esta bandeira. Nós vamos fazer um intervalo agora, 10 minutos, Guilherme? 10 minutos. E quando nós retornarmos, tá? Eu já vou largar no grupo uma próxima atividade. Os que estão nas suas filiais, obviamente não tem como trocar, vão manter, então, estes colegas, mas os que estão aqui no presencial vão sentar com outra dupla e se formará um outro trio, ok? Então, vocês não vão voltar com as mesmas pessoas e nem com o mesmo trio. Intervalo, então, pessoal. Pessoal, 1, 2, 3. Ó, eu falei, fiquem em pé. As filiais vão permanecer onde estão, tá? Fiquem em pé. Olha só. Escolhe a tua dupla, vai dar um trio, tá? Mas olha para a tua dupla e fica de frente para ela. As filiais também, tá? Se tem como fazer dupla, escolhe uma e olha para ela. Se não tem, faz trio, tá? Pessoal, eu não estou enxergando todo mundo agora. Todo mundo pegou a instrução inicial? Não, aqui online. Escolher a dupla, ok? Passo fundo, eu não enxergo. Ok. Você vai ficar de frente para o teu colega, tá? E você vai perguntar para o teu colega assim: colega, por que eu mereço sucesso? E o teu colega vai te responder: ah, mas não conheço ele na intimidade. Dentro do nosso auto-feedback, a gente deseja para o outro aquilo que está dentro da gente. Então, olha para o teu colega e pergunta para ele: por que eu mereço sucesso? Após ele te responder, quem respondeu vai fazer a pergunta. Ok? Valendo. Olha só. Quem está nas filiais online recebeu a imagem. Vocês têm aí uma missão, tá? Que, querendo ou não, é um feedback. Dentro desses elementos, diz assim: imaginem que a nossa cidade está sob a ameaça de um bombardeio. Aproxima-se um homem e solicita para vocês uma decisão imediata. Existe um abrigo subterrâneo que só pode acomodar 6 pessoas, mas 12 pretendem entrar. Abaixo há uma relação de 12 pessoas interessadas a entrar no abrigo. Faça a sua escolha, a escolha do trio e da dupla ou do grupo, destacando apenas 6 delas. Então, vocês vão destacar, vão pintar a bolinha dos 6 que vocês levarão. E depois, um por dupla vai justificar por que vocês levariam estas 6 pessoas. Mas tem que ser uma justificativa bem pontual, bem direta e curta, tá? Sem podcast, certo? Valendo. O representante de vocês, então, que vai apresentar quem serão os 6 que integrarão o abrigo subterrâneo.
Eu não ouço. Passo Fundo, quem vocês levam e por quê? A médica, para poder cuidar das pessoas. Eu acho que tem que voltar um pouquinho. Jéssica, tá escutando? Eu tô. Eu estou. Podemos começar? Eu não tô entendendo assim, mas já tinha começado, né? Pode continuar. A médica, porque vai cuidar das pessoas. Isso. Em segundo, a mulher de 34 anos, né? Que poderia também auxiliar no restante das pessoas e adotar a menina órfã, que também foi uma das nossas escolhas. O advogado, capacidade de mediação e tomada de decisões rápidas. Levaríamos também a esposa dele, né? Porque eu acho que na separação, se separássemos eles, acabaria abalando ele, né? Então, de repente, não teria tanta tomada de decisões, não teria tantas atitudes. E o engenheiro, que também poderia auxiliar na estrutura para o abrigo. E a menina órfã. Ok, muito bem. Por que vocês não levariam o sacerdote? Até a gente colocou ele como segunda opção. Porém, a gente ficou na dúvida entre ele e a mulher de 34 anos. Como ela tem muita vida ainda pela frente, vai saber que estado ele já estaria, né? Se teria que estar carregando, ou... enfim, a gente optou pela mulher, já por não poder ter filho, mas ela, né, é jovem ainda. E quando vem, encaixaria para ela ficar com a menina, né? Se todos sobrevivessem ainda, então ela poderia sair de lá. E até mesmo o sacerdote, pela idade dele, quem sabe ele daria um trabalho a mais, né? Ah, tá. Tá bom, então. Fechou. Ó, o Cleiton quer saber onde é que fica a fé. Nessa hora. A fé vai ficar do lado de fora. Show de bola. Obrigada, gente. Erechim. Boa noite. Hello. Entramos num consenso. Nós íamos, primeira pessoa que nós ia levar, a menina de 12 anos, né, uma criança, que pode ter todo o futuro pela frente, uma visão ampla do crescimento do local. Uma médica de 32 anos para cuidar dos ferimentos, se há alguém. Um advogado com 25 anos, que defende as causas ambientais, que também pode ter um conhecimento do ambiente, das adversidades, por exemplo, da natureza. O físico de 28 anos que só aceita ter levado uma arma. Para que a arma? A arma não é para ferir as pessoas dentro do abrigo, e sim para proteger se há alguma ameaça de fora. Não, muito bem. O declamador fanático, porque o declamador, todo mundo vai estar em pânico lá dentro, e sim uma pessoa para entreter as pessoas lá. Isso, muito Obrigado. bem. Obrigado. Muito bem. Caxias. Aqui em Caxias, eu e a minha dupla, a gente escolheu essas 6 pessoas pensando mais na importância da sobrevivência e convivência dentro do abrigo. A gente escolheu, primeiramente, a médica, por ter o conhecimento e vai poder cuidar das pessoas no momento de crise. A gente também escolheu o engenheiro civil, porque pode ajudar na estrutura e na segurança do local. Consequentemente, também escolhemos um advogado. Por ser advogado, ele é uma pessoa mais racional, e também junto dele a esposa, porque se deixasse ele separado, teria um atrito ou algum problema emocional. A gente também escolheu a órfã de 12 anos, porque tem uma vida inteira pela frente, então é mais fácil para ela conseguir uma vida nova, um futuro dali por diante. E a mulher de 34 anos, porque por ela não ter filho, não gera um problema, ela pode contribuir igual dentro do abrigo. Seria isso? Não posso falar, seria isso.
Muito bom, obrigada. Muito obrigado. Muito bem. E Juí? Boa noite. Nós escolhemos, primeiramente, o sacerdote de 75 anos, pela questão da fé, para trazer um pouco de tranquilidade dentro do abrigo e no pós também. Aí nós escolhemos o ateu com 20 anos, a universitária e o declamador fanático. Os três nós escolhemos pensando no futuro, no pós-bombardeio, na esperança da reconstrução e tudo mais, por serem jovens e por poderem terem mais vida pela frente, mais força para reconstruir. A menina órfã de 12 anos, pela questão da vulnerabilidade dela, e a médica, pela utilidade dela, tanto dentro do abrigo, quanto fora, depois, no pós, para poder ajudar as pessoas, os feridos, sobreviventes e tudo mais. Boa noite. Muito bem. Raquel, o ateu com 20 anos é suspeito de um crime. Vocês levaram... É Ainda assim, suspeito. vocês... Ah, muito bem. Ele é suspeito. E crime pode ser não pagamento de pensão alimentícia, é um crime também. Ah, então, tá ele bom. não é condenado, não é Ô, suspeito. Custódio quer falar. Eu quero fazer uma pergunta. Ô, Raquel, lá no abrigo, lá, será que o ateu e o sacerdote não iam se matar, os dois lá? Não, porque não tem arma. Ah, mas sei lá, né? Não, é questão... Quem sabe um converte o outro, né? Não. É, tem aquele que é assim, eu sou ateu, graças a Deus. Né? Muito bem. Fechamos aqui. Fechou. Santa Rosa. Vamos lá, proatividade. Quem é o primeiro? Venha, Cleiton. Podia vir, né? Outro vai. Tá, pode. Boa noite. Primeira uma pergunta. Tem como levar só 4? Não, você quer salvar, né? Pode ou não? Só tem que justificar por que tu quer se salvar, Ele nem falou que eu tô no rolê. Por quê? Porque ele quer se salvar. Não. Brincadeiras, mas vamos lá a parte. Eu acho que a gente fez uma leitura, não sei se é correta ou não, que a gente tentou evitar conflitos dentro da própria, como é que se chama aqui? A cidade está ameaçada por cima, assim, um abrigo subterrâneo. Então a gente tentou, tem vários opostos, né? Então a gente tentou evitar conflitos e também dar uma sequência depois para tentar pensar no todo para realmente recomeçar, ter um início. Primeiro, o sacerdote, porque fé, esperança, família, princípios, e também ajudar na parte da mente dentro, depois do abrigo. Não sei quanto tempo o pessoal iria ficar lá dentro. Segundo, um ateu com 20 anos, que é suspeito de um crime, porque, como a Raquel falou, é suspeito. É um cara jovem que, com certeza, merece uma nova oportunidade, um novo recomeço, um início. Uma universitária que detesta animais, mas realmente pensando na sequência depois. Um físico de 28 anos que só aceita entrar no abrigo e puder levar consigo uma arma, que também é um cara jovem e com uma arma a gente tem uma segurança um pouco maior. Um declamador fanático com 21 anos para trabalhar essa questão de liderança, a comunicação e também, junto com o sacerdote, trabalhar a mente, porque a gente não sabe o período que a gente ia ficar lá. E uma médica de 32 anos que não tolera crianças por causa do conhecimento, se acontecer alguma doença, curadora, e também já cuidar do corpo e da alimentação e assim por diante. Eu não sei se vai salvar o outro. Eu quero salvar o outro. Ei, caiu uma cola aí. Vamos lá então, que eu e a minha dupla aqui, o Janeiro, nós escolhemos um sacerdote de 75 anos, então, para
acalmar os ânimos do pessoal lá embaixo, né? Que a gente não sabe como é que é. Pode contribuir, Janeiro, se tu quiser colaborar. Uma universitária, pensamos também, junto com o físico de 28 anos, que só aceita entrar no abrigo com uma arma. A gente pensou na questão da segurança, né? Não da mulher do advogado lá que tem distúrbio. Uma menina de 12 anos, órfã, né? A gente pensou na esperança, no futuro, né? Depois que sair do abrigo. O engenheiro civil, que é claustrofóbico, mas daí tem a médica também que a gente escolheu para, se caso der algum um distúrbio na rapaz lá, ela tá lá para acudir e a todos também. Isso aí. Sem isso aí, né? Muito obrigada. Muito obrigado a Um todos. detalhe, o nosso abrigo são 8 lugares. Ah, tá. É 8? É 8. Todo mundo quer se salvar, né? Não adianta. Mas se não vai no plano, nós temos prioridade, né? Então, nós partimos do princípio que é uma cidade que está sendo bombardeada, né? Não é um estado ou um país. Então, quem nós levaríamos é um sacerdote para ter paz e espírito e nos trazer esperança. Uma universitária, porque ela é jovem, tem muito conhecimento e pode nos trazer. A gente não diz o que ela está cursando, né? O físico, então, por ser físico, tem muito conhecimento e que leva a arma consigo, porque quando você sair desse abrigo, você pode precisar da arma, as pessoas podem precisar. A menina órfã de 12 anos, eu acho que justamente por ela ser muito nova e ter muita vida pela frente. O engenheiro, que apesar de ser claustrofóbico, ele pode ajudar muito na reconstrução da cidade. E a médica, porque se alguém ficar doente, temos uma médica junto. Boa noite. Nós, em consenso e com a Laisen, escolhemos os 6. Dentro deles, o sacerdote, a universitária, o físico, a menina, o engenheiro e a médica. A menina e o sacerdote, em questão de cuidado e atenção entre o grupo. A universitária, em que, por ser ela uma pessoa mais jovem. O físico, de 28 anos, na questões de reconstruir a cidade ou o estado que for. E em relação a armas, é mais o pós-guerras para ter um cuidado entre o grupo. A menina, então, junto com o sacerdote, tem esse cuidado. O engenheiro claustrofóbico, então, trouxemos o sacerdote para ajudar juntamente com a médica. E a médica, então, para o cuidado de saúde de todo o grupo. Boa noite a todos. Então, eu vou passar a leitura que a nossa dupla fez. A gente partiu de um princípio que não está especificado quanto tempo eles ficariam presos. Então, pode ser um dia, como pode ser um ano. Então, a gente buscou fazer o ambiente o mais saudável possível. Então, os 6 que a gente selecionou seria o sacerdote, de 75 anos, tendo em vista que é uma pessoa experiente, que no momento de tensão poderia trazer um pouco de conforto. A mulher, de 34 anos, que não pode ter filhos, porque ela não tem nenhum fator impeditivo. E, junto com isso, selecionaríamos a menina de 12 anos. Então, essa mulher poderia trazer a figura materna para ela e também traria um conforto para a menina. A médica de 32 anos, que não tolera crianças, seria meio contraditório com a menina, só que ela vai ficar sob responsabilidade da outra moça. A universitária, que detesta animais, porque não destaca que vai ter animais na situação, então não seria um impeditivo. E um físico de 28 anos, que só aceita entrar se ele levar uma arma, porque não cita nenhum momento que ele tenha algum fator impeditivo mental que ele não poderia ter a capacidade de levar arma. Daí, dentro disso, a gente descartou, então, o violinista, porque ele era viciado, então pode entrar num processo de abstinência por ficar muito tempo. O casal, porque eles só aceitam ficar juntos, e a mulher, por ter distúrbios, pode apresentar um problema nesse ambiente fechado. O ateu também é apenas suspeito, mas não destaca qual o crime que é. O deflamador fanático também, porque é um momento de tensão, então não seria mais adequado. E o engenheiro, porque é um ambiente claustrofóbico, ele não poderia ficar fechado por muito tempo. Obrigado a todos. Em pé. Boa noite. Eu e a Anne escolhemos os seguintes 6.
mais ou menos na linha do Rafa e do Gabriel, a gente escolheu o seguinte: é a mulher de 34 anos, que não pode ter filho, a menina de 12, órfã, pela questão da vulnerabilidade, o sacerdote de 75 anos, porque precisa ter alguém maduro lá para controlar essa galera, a universitária, o físico de 28 anos, o que pode levar arma. A gente pensou na arma em questão de defesa, segurança do grupo, o declamador. E por que a gente não escolheu os outros? O violinista, por causa dos problemas do vício, ele vai ficar em abstinência. O advogado e a mulher, que ali é o impeditivo, vai um ou vai o outro, e ela tem problema, então não vamos trancar essa doida lá. O ateu de 20 anos, que é suspeito, a gente levou em consideração suspeito do crime, não diz que ele é criminoso, mas se ele for pedófilo, a gente tem uma criança vulnerável, então não vai. O engenheiro civil é claustrofóbico, então nem pensar. E a médica não tolera criança. Bom, o ponto aqui é, a menina, ela não é filha da mulher. E não diz aqui que a mulher vai ser responsável por ela. Então, se a mulher que não pode ter filho não for responsável pela menina e tiver essa médica, a gente tem um problema. Daí, pensando no convívio, a gente não vai levar ela, a médica. Obrigado. Tá contente? Levar só um carregamento de novo. Ai, ai. Parece uma missão impossível, né? Mas esse é um exercício de feedback muito interessante. Nós sempre vamos ter aspectos que, ao nosso ver, são positivos e outros que, às vezes, ao nosso ver, eles são negativos. A vida é um eterno ponto de vista, né? Só que para a gente ter um ponto de vista, a gente só cria opinião a partir do número de informações que a gente tem. Não é a opinião que gera a informação, é a informação que vai gerar a opinião. E esse é o nosso exercício diário, quando todos vocês disseram no início: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero motivar a equipe, eu sou uma pessoa prestativa. Só que para eu ser tudo isso, eu preciso todos os dias me alimentar de pontos de vista. Para ensinar alguém, eu preciso estar aprendendo com alguém. Para eu perceber pontos de vista, eu também preciso ser percebido. E esse é o jogo mútuo que nos coloca dentro dos ambientes corporativos. Quando a gente tinha lá um violinista com 40 anos, narcótico viciado, automaticamente os nossos olhos não enxergam a habilidade que um violinista tem, mas os nossos olhos, eles vão direto para o quê? Para o vício. Um advogado que defende causas ambientais. Todo assunto que envolve causas ambientais, automaticamente, como não é uma área que a gente domina muito, o que a gente faz? A gente evita. Ou tem alguém aqui que é perito ambiental, que entende tudo. Porque a gente também não pode defender as coisas, defender por defender. Mas ele era um advogado. E quem sabe ele poderia reordenar a cidade num processo de reconstrução. Do advogado? Que defende causas ambientais. E daí dentro da caverna, o que seria no contexto de... Não dentro. Se eles sobrevivessem, ele poderia ajudar a conduzir a reconstrução da cidade olhando para os danos ambientais. Quem sabe ele teria conhecimento para fazer isso. Quem sabe, são suposições. A mulher do advogado de 24 anos que possui distúrbios mentais. Quando a gente olha para o distúrbio mental e eles não poderiam ficar separados, automaticamente a gente já vê o quê? Não dá. Não vamos levar. A gente descarta muito rápido. E a gente faz isso no nosso dia a dia também. Tem situações que a gente já diz assim, não, isso não dá, nem vou pensar. O sacerdote, 75 anos, eu fiquei muito feliz, porque eu fiz um Incompany em São Luís Gonzaga esses dias, com 38 pessoas, né? 38 homens. E ninguém levou o sacerdote, né? Lembrei do custódio agora, 75 anos. Não, né? Vamos tentar fazer essa cidade procriar. Depois, o ateu com 20 anos, né? 20 anos. A gente olha também para a vida útil das pessoas. E nós já fomos olhados assim.
Quando eu falo... Tem um pouquinho... Não vamos discutir as capacidades fisiológicas, né? Deus o livre, gente. A quinta série não sai. E dentro desses elementos, quando a gente fala em faixa etária, eu sempre digo, quando a gente é muito jovem, a gente não tem experiência. E daí, quando a gente passa numa faixa etária, é porque a gente já está vencido para o mercado. Então, parece que o nosso tempo de validade é um tempo muito curto. Né, William, que eu não contava a minha idade, do filho da professora. Imagina, eles tinham 16, eu tinha 20. Eu podia com 21. Eu contava meu peso e não falava quantos anos eu tinha. E usava um óculos desse tamanho. Mas tu vê que nem dá diferença, né? Porque a gente tem a mesma idade. A universitária que detesta animais, né? A universitária não diz a qualificação dela, mas por si só, a ciência, a universidade parece que já dá um aspecto positivo de que vai ser mais fácil fazer a reconstrução. Quem levou a arma daqui, eu vi, agora eu não lembro quem levou a arma. Todos? Todos armados. É que o pessoal do interior. Só não disse qual era a arma, né? Se era uma carabina, se era uma espingardinha de pressão. O pessoal do interior foi essa ideia, né? O declamador fanático. O declamador, quando a gente olha para a palavra fanático, e eu sempre falo que o fanatismo, ele é o primeiro princípio da ignorância, né? Porque o fanático, ele não consegue ver várias perspectivas. Ele só vai aderir ideias a partir daquilo que a ideologia predominante convém. E esse é um fator que a gente precisa ter cuidado. Quando eu brinquei dos preferidos, dos fanáticos, daqueles que só olham, né, para uma perspectiva corporativa, a gente tem que cuidar o tempo todo para não ser auto-influenciável, né? A gente não pode perder a nossa essência, o nosso auto-feedback, ele precisa sempre priorizar quem somos nós dentro do processo. Não é um exercício fácil, gente, tá? Não é um exercício fácil olhar para dentro, parece um pleonasmo vicioso, mas é para dentro que a gente olha, é para a caminhada. Porque a gente não pode ter, eu já falei aqui, aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Você é assim lá na tua casa, né? Dentro do ambiente corporativo, a gente vai seguir alguns processos que é, né, a simpatia, o cuidado, as boas palavras, o bom dia bem dado, porque, gente, eu nunca pensei que eu ia fazer cursos em companies ao longo da minha vida. Não é o caso de vocês, obviamente, mas em outras situações para dizer que é importante cumprimentar os colegas. Que é muito importante dizer obrigado. Ninguém tem obrigação com ninguém. Então, eu vou te agradecer, Joanir. Muito obrigada pela ajuda. Obrigada pela senha do VIF. Do VIF. Não, foi o Rafa que arrumou para mim, né, Rafa? O Rafa, né? Porque tu não conseguiu. Antes da internet, não tem como. Câmera, toda vez que eu preciso de ti, tu não consegue arrumar. É desse jeito. Não façam isso, tá? Depois vem a menina de 12 anos, órfã. Quando tu olha a menina de 12 anos, tu tem uma visão. Quando tu olha pro órfão, qual é o sentimento que tu tem? Pena, tá? Infelizmente, pena é o pior sentimento que a gente pode ter por uma pessoa. E que a gente não sinta pena dos nossos colaboradores, dos nossos liderados. A gente pode sentir a empatia, a gente pode ter notoriedade, mas não sintam dó, porque dó cria vítimas, e vítimas não viram protagonistas. O engenheiro civil que é claustrofóbico. Nós também temos as nossas fobias dentro do processo. E às vezes a gente vive aprisionado dentro dessas fobias sem conseguir compartilhar. E, por vezes, podemos ser escanteados em relação a isso. Mas como a gente perde medo do cachorro, encostando no cachorro. Então, eu também preciso reconhecer quais são os meus medos que podem me aprisionar. Eu não vou dizer o que... O William, não foi isso que eu disse. Depois... tu vai ver depois. A médica de 32 anos, que não tolera crianças,
Ela existe, tá? E ela existe em grande escala. Não dá para discutir esse assunto. Tipo, qual é a pergunta que eu mais respondo ao longo dos meus 35 anos? Não vai ter filhos? Meu, tá passando o tempo, hein? Nossa, vai ficar velha. Né? E a gente também tem que ter cuidado dentro dos nossos autofeedbacks para não fazer determinados questionamentos que sejam inconvenientes. Aqui eu usei no storytelling, uma experiência minha, mas ao longo do dia a dia também existem algumas perguntas e alguns questionamentos que a gente faz, que para a gente não tem uma intenção negativa, mas a gente sempre avalia. Como será que vai chegar no ouvido das outras pessoas? Porque, de certa forma, a gente avalia muito como o que a gente não gosta. O que a gente gostaria que fosse melhor no nosso processo comunicativo, nos nossos processos corporativos, gerenciais. Mas agora, o que é importante também que eu possa aprimorar para tornar os processos também melhores? E esse vai ser... Fala, Rafa. Acho não, tenho certeza. Queria fazer uma correção, tá? Vocês... Vamos começar a tirar eu acho, tá? Eu acredito, eu defendo, eu me posiciono, tá? Rafa, vem perto aqui. Senão o pessoal não ouve. Usa o microfone e fica aqui na frente da câmera. Boa noite, pessoal. Eu acredito, então, que da mesma maneira que a gente acabou escolhendo as pessoas para o abrigo, traz um pouquinho da nossa realidade no dia a dia com as nossas equipes, com os nossos liderados. Então, eu e o Gabriel, que a gente acabou fazendo as escolhas, a gente acabou escolhendo, olhando como que seria o melhor ambiente possível, né? Então, a gente sabe que as pessoas, elas, assim como nossas equipes, elas não vão ser todas iguais, elas vão ter suas diferenças. Então, é importante que a gente consiga também identificar isso no dia a dia e que a gente consiga trabalhar os nossos liderados para que a gente tenha um ambiente de tranquilidade, né, digamos assim, um ambiente de paz, e que elas, desta maneira, vão conseguir produzir mais, porque a gente acaba vendo bastante isso, às vezes, pessoas conflitando, pessoas com dificuldades. Então, se a gente for habilidoso e conseguir trabalhar os nossos liderados, a gente vai conseguir ter um resultado melhor, né, no dia a dia, dentro do mês, dentro do, enfim, do semestre, dentro do ano. Boa noite. Eu tô gostando, assim, que... Eu sempre falo, né? Eu acho, estava perdido, né? Então, as palavras de convicção. Obrigada, Rafael, pela tua nobre contribuição. Este olhar de entender que tudo que a gente está fazendo aqui tem um propósito, né? É um propósito de comover, de reordenar, de sentir o desconforto. O desconforto faz parte do crescimento, mas é sempre o olhar partindo dos nossos comportamentos para os comportamentos coletivos, porque nós precisamos ser muito claros. Aqui a gente tinha um cenário, né, de um abrigo subterrâneo. Nós temos vários abrigos todos os dias para escolher. A gente escolhe o tempo todo qual problema a gente resolve primeiro, qual setor a gente, né, vai priorizar aquela demanda. Só que às vezes a gente escolhe também errado, e tá tudo bem. Vai vir uma outra oportunidade, a gente vai conseguir fazer melhores as nossas escolhas, mas tem um ponto, né, que eu ainda vou trabalhar com vocês numa outra oficina, que ela trabalha com 3 eixos, que é o passivo, o ativo e o neutro. O comportamento passivo, ele geralmente ele é influenciável. Como isso, Jéssica? É que nós temos os feedbacks internos. Então, eu me identifico tanto com o Cleiton que eu não avalio necessariamente se as posições dele são as melhores. Porque eu não avalio o fato, eu olho para a pessoa. Então, o que o Cleiton falar, eu estou indo. Eu sou o passivo. O ativo agressivo, eu falei ativo, mas é o agressivo, ele não está disposto a ouvir. É quando eu só estou disposto a discordar. Isso se chama perfil comportamental. Nós vamos fazer o nosso perfil comportamental aqui também. E dentro disso, se eu não olhar para o meu perfil, eu vou continuar sendo esse perfil por muito tempo,
aqui, em outra empresa, na minha família, com os meus filhos. Então, a gente precisa fazer essa virada de chave. E o neutro é o que mais me preocupa. Porque tu não sabe nunca de que lado ele está, ou no que ele se referencia, onde estão as raízes dele, quem que ele escolheria para o abrigo. Ah, qualquer um, vamos fazer um sorteio. E quem ganhar o sorteio ali vai. Ah, e a vida não é um sorteio. A rotina corporativa não é um sorteio. Ela é escolha e direção. Então, que a gente possa voltar, né, para o nosso eu e pensar assim, quais são os direcionamentos que para mim são mais importantes? Ou quais direcionamentos em mim eu também poderia remodelar? Vocês já ouviram falar em criatividade? Muito. E não é só a Simone que é criativa, o William. William não é, hoje não é mais, tá? Ó, já não vai mais para o abrigo subterrâneo. Me chamou de mamífera de 4 patas por tabela, né? Mas tá tudo certo, né? Tomara que seja de raça. Né? Então, dentro disso, ninguém tá rindo porque ninguém viu. Eles não enxergam o William, eles não estão vendo o que ele está fazendo. Depois eles vão assistir gravado. Dentro desses elementos, nós, entre o ativo positivo, o agressivo e o neutro, nós temos a criatividade de escolher quem a gente quer ser. E a criatividade, ela é essa capacidade de considerar tudo que nós temos dentro da nossa bagagem. E agora vem a nossa última atividade falando de bagagem. Vocês vão sentar com os grupos que vocês têm. Vocês anotem a pergunta que eu vou fazer para vocês agora, tá? O que tem na minha caixa preta? O que tem na minha caixa preta? É pessoal. Só que vocês vão discutir entre vocês. E depois, para fechar a noite, um representante vai fazer um comentário do que viram e do que encontraram nessa caixa preta. É o momento de se abrir, de abrir o coração, de calçar as sandálias da humildade, de olhar no olho do colega, de olhar para si e acolher o que tem nesta caixa preta. Certo? Então, sentem com outras pessoas. Quem está nas filiais não vai ter como sentar com outras pessoas. Troca de cadeira, né? O Matheus está só cuidando da cadeira dele toda hora. Não está nem se concentrando aqui no curso. Tá? Nem tá... Certo? Fala, Cleiton. É para responder em 2 pessoas ou entrar em consenso? Não tem consenso. Vocês vão partilhar entre vocês o que o Cleiton tem na caixa preta dele. Aí o Guilherme fala o que tem na dele, o Joanir o que tem na dele, enfim. Vocês têm 2 opções. Não tem 2 opções, tá? Não dá, é muito grande. Façam 2 grandes grupos, um senta aqui e um senta lá. O que tem na minha caixa preta? Experiências, emoções, angústias, realizações. O que eu disse na caixa preta, existem aspectos positivos e negativos. Então, pode falar tanto os aspectos positivos quanto os negativos. Mas são os seus. Não fica assim, ai, na caixa preta do Joanir tem isso, hein? Tá? Porque eu vi, tá? Deixa que eu vou sentar no grupo e já vou falar. Tá? Ok? 2 grupos, então. 2 grandes grupos. Valendo. Ali, ó, foi. Boa noite a todos. Junto com o nosso grupo ali, a gente, na verdade, listou as frustrações e, enfim, um ponto positivo de todo mundo. Eu vou ler o de todos, não vou citar nomes, porque cada um, enfim, pegou o seu lado, até pessoal. Isso. E aí, os pontos são, pontos positivos, a expansão da empresa, e um ponto negativo seria a distância da família. A gente sabe que hoje tem pessoas que estão indo para filiais, a gente sabe que tem aquele contato mais próximo da família e, querendo ou não, isso pesa um pouquinho, até na tua escolha, né?
Muitas vezes tu vai e aí tu acha que vai ser bem tranquilo a distância e tu acaba passando por momentos complicados e tu não tá por perto. Acho que isso é uma das coisas que pode apertar um pouquinho na escolha. Outro ponto positivo, a realização profissional. E uma insegurança seria ser pai. Acho que todo mundo sabe quem vai ser. O Gabi. Aí ele disse que está um pouquinho inseguro, mas, enfim, tem toda a rede de apoio, tem os colegas aqui também. Tem vários pais que podem dar os seus exemplos. E aí a gente sabe que ele vai ter uma rede bem grande aqui para apoiar. Mas quando chorar é teu. É isso. Outro ponto positivo foi a bagagem. Uma pessoa que conhece todos os estados do Brasil, ele trabalhou por tudo, ele conhece tudo. E posso falar teu nome? É o nosso Joanir. E tu viu o brilho no olho dele contando a história dele? Pode. Não porque eu já conheci o Joanir, mas eu falei pro William que o Joanir, ele tem uma humanidade dentro dele que me emociona. E que tu possas sempre, né, dentro da tua caixa preta, sempre ter este brilho. Porque tudo que a gente faz com brilho nos olhos, a gente espalha o amor que a gente tanto fala. E isso vem de dentro. Isso não tem faculdade nenhuma que vende. É a gente também aprender a valorizar aquilo que a gente tem dentro das condições que a gente pode. Então, todos vocês são especiais. Mas eu tive o privilégio de conhecer o Joanir num outro momento. E eu treinava a turma dele no sábado à tarde. Então, vocês imaginam como é treinar as pessoas no sábado à tarde. Elas nem sempre estão dispostas, porque tem aqueles que vão porque é obrigado. E tem aqueles que vão pro coração. Então, quando eu chegava na Vox, eu encontrava ele era sempre o meu ponto de calmaria e de felicidade, de entender que valia a pena continuar. Então, que a gente também possa ser isso dentro da nossa caixa, da nossa bagagem para as pessoas. Muito obrigada. Um ponto negativo seria o andamento de projetos. Às vezes tu quer acelerar algumas coisas, não consegue, enfim. Tem empecilhos no meio do caminho, a gente sabe que tem que aguardar, tem que superar. E esse seria um dos pontos negativos. Pontos positivos. Valores profissionais e pessoais. Pontos negativos, a ansiedade. A ansiedade foi uma coisa muito falada, tá? As pessoas são ansiosas. Ansiedade. E aí isso vai muito da frustração, até que o Janir comentou, né? Que é, às vezes tu quer que as coisas estão encaminhando de um jeito, não consegue, às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. E aí as pessoas ansiosas, elas complicam um pouquinho. Outro ponto positivo seria a construção de equipes, e negativo seria não atender expectativas. Acho que foi todo mundo? Foi? Como? Umas ficaram parecidas? Isso. Na verdade, foi palavras diferentes. Isso, foi um pouquinho pessoal, um pouquinho profissional. Todo mundo trouxe seu ponto de vista aqui e deu para ver que as respostas meio que se encontraram mesmo. Isso, obrigada. Vou pedir para a filial de Juí, por gentileza, fazer a sua colocação. Boa noite. O que tem na nossa caixa preta? A gente fez uma junção de todos. E vale tanto para o pessoal como para o profissional. Isso aí. Os medos, a insegurança, a ansiedade e as frustrações. Tem também as nossas conquistas, as nossas realizações e a nossa evolução, que ficam apagadas quando surge a insegurança. O que mais apareceu aqui realmente foi a questão da insegurança, que muitas vezes a gente sabe que a gente evoluiu, que a gente está no caminho certo,
que a gente é merecedor de estar onde a gente está, só que daí bate aquela insegurança que a gente pensa assim, será que eu consigo? Será que eu posso? Por que eu? Então, por esse motivo que a gente tem todos esses sentimentos dentro da nossa caixa preta. Obrigada. Muito bem, Raquel. Obrigada pela partilha, pela condução de vocês, de trazer esse auto-feedback, né? Porque aquilo também que a gente reconhece na gente, a gente vai ter mais facilidade também de reconhecer nos nossos liderados, né? A insegurança, a ansiedade. E agora Erechim vai trazer sua perspectiva e depois o Cleito, que ele está muito ansioso aqui na cadeira. Mas falando em ansiedade, né? Pode falar. Só não estou te enxergando. Vamos seguir lá. Não? Não, tá tudo azul. Não, eu tô de vermelho. Eu vim de vermelho hoje. Então, vamos seguir. Boa noite, Márcio aqui de Erechim. A gente trocou uma ideia legal aqui sobre as caixinhas pretinhas de cada um. E lá dentro a gente viu que tem sonhos, tem famílias, tem trajetória, tem tropeços, tem acertos, tem muitas perspectivas ainda do que vir, do que vai vir, né? Muitos sonhos a serem realizados ainda, muita coisa que está se realizando, muitas cerejinhas no bolo que ainda faltam ser colocadas. E é isso. Obrigado. Muito bem. Falta o S. Esse é esporte. Eu gosto que vocês já vão se corrigindo agora. Cleiton, venha. Ainda não estamos enxergando, só aqui, pessoal. Não sei se mais alguém... Boa noite, pessoal. Acho que foi bem bacana o exercício, a atividade. Então, algumas palavras se conectaram, fizeram sentido entre colegas, outras realmente totalmente opostos. E a gente, na atividade, a gente conversou que realmente o nosso principal desafio como líder é, acho que, identificar essa caixa preta e ver onde é que a gente pode potencializar isso. A gente trouxe isso, todo mundo deu a sua opinião, todo mundo compartilhou, que foi bem bacana e importante. Primeiro, aliás, então, é a ansiedade, acho que é unânime, né? Ansiedade. Segundo, a questão é resolver as coisas para ontem. Não preciso nem falar quem que é a colaboração de quem que teve isso, né? Crescimento, melhoria contínua, oportunidades, transparência, tá? Que está até nos nossos valores da empresa. Manter processos regrados, mas também com eficiência. Tempo diferente, acelerado. O sentimento de perda também. O colega compartilhou uma perda recente que realmente ficou marcada na caixa preta do colega. Também objetividade, autocobrança e tolerância zero a erro. Acho que seria isso, né, pessoal? Muito obrigado. A tolerância ao erro foi em que contexto? Preciso saber. Tá. Né? Quando a gente fala assim, eu sou intolerante. A gente pode ser intolerante à lactose, a glúten, tá? E geralmente, assim, depois dos 30, as intolerâncias começam a aparecer, né? Eu sou a prova viva. E a tolerância, ela vai ser o preço do ouro, né? No futuro que é agora. Não dá mais para falar assim, no futuro vai ser assim. O futuro é agora. Tá? O futuro é amanhã. Então, realmente, essas urgências e essa questão de não tolerar o erro, ela é causadora da ansiedade, porque a ansiedade ela não age sozinha, ela é um sintoma de uma soma de fatores, né? E aí, hoje, se a gente vai para os eventos corporativos, eles falam o tempo todo sobre inteligência emocional, né? Que tem a IA e a IE.
E ambas estão num processo evolutivo muito grande. E eu sempre falo que a primeira inteligência emocional é exatamente este exercício que nós estamos fazendo agora. Eu preciso saber o que existe dentro da minha caixa preta, que é utensílio e o que é, né, que a gente fala já, linha de descarte. E ao longo da vida a gente precisa fazer isso. Não carregar o que não nos serve. Erechim falou e Juí também. Passo Fundo. Boa noite. Conversamos aqui, então, nas nossas caixas pretas aqui. Tem muita história para contar, muita história. Todo mundo aqui tem muita bagagem. Então, principalmente as lembranças da infância, as lembranças da nossa educação, fazem com que a gente deixe muita coisa lá fechada, lembranças que não são boas. As lembranças não são boas também, a gente leva como aprendizado. Hoje acho que a gente traz muita força conosco das coisas que a gente já enfrentou. Então, todos nós aqui somos muito fortes, somos muito capazes. Então, a infância nos trouxe lembranças, nos ensinou a ter responsabilidades, que hoje a gente educa os nossos filhos com a nossa bagagem. Momentos de tristeza, acredito que todo mundo tem, como tem momentos de muitas alegrias. Alguns têm coisas mais fechadas, outras pessoas conseguem nem ter uma caixa preta. Eu, uma pessoa que eu sou um livro aberto, então a gente costuma falar muito, outros já guardam para si. Erros que nos fortaleceram e nos fazem crescer. Profissionalmente, aprendizado, tomadas de decisões, medos e saudades. Mas acho que o principal de tudo é que foi um conjunto sonhos a se alcançar ainda. Muitos sonhos a se alcançar. Muito bem. Muito bem. Falar de sonhos é sempre algo que vai acrescentando propósito na nossa vida, né? Não existe tempo para sonhar, sempre é tempo. Profissionalmente ou pessoalmente. E que lindo, Aline, que vocês conduziram aí também a questão da infância. A gente não pode esquecer que, às vezes, quando a gente gesta conflitos dentro da empresa, às vezes só é uma criança interior brigando entre os demais. Então, parabéns pela condução de vocês aí também, certo? Vamos lá, então. Caxias do Sul. Boa noite. O que eu e minha dupla, o Trindade, conversamos aqui, a gente tem em comum na nossa caixa preta, na parte profissional, quanto na parte pessoal, é a experiência adquirida no dia a dia, muita vontade de crescimento, responsabilidade, aprendizado com os erros, muita dedicação, comprometimento, parceria com a equipe e a forma que tentamos resolver os problemas sem deixar as coisas paradas. Muito obrigado. Muito bem, isso aí. Uma salva de palmas para todo mundo. Olha só, 21 horas e 28 minutos. Isso que é exatidão, que orgulho. E assim... mas a do William vai ser depois no RH. Tá? O William hoje não se comportou. Pessoal, eu agradeço imensamente o engajamento de vocês na noite de hoje. Nós, com certeza, firmamos mais um passo muito forte nessa questão da liderança. Talvez vocês tivessem pensado assim, o que a gente vai falar sobre feedback? Hoje o feedback era nós mesmos. Eram as nossas escolhas, eram as nossas pontualidades. Toda escolha começa por nós. E no nosso próximo encontro, a gente tem um outro movimento. E eu lembro, né, que eu falei para o Guilherme, sou eu, achei que eu ia fazer uma parte. Ele disse, não, é tu mesmo, né? É tu que vai fazer tudo. E, nossa, assim, para mim foi um processo de me sentir lisonjeada e fiz aquele feedback que alguém falou antes, a Raquel. Será que eu vou conseguir? Será que vem a insegurança? E é a insegurança que nos dá, não a insegurança assim, não vou dar conta, às vezes a insegurança é do merecimento. Né? Então, que a gente se sinta merecedor de tudo aquilo que a gente colhe todos os dias.
acompanhem os liderados de vocês, sintam orgulho das suas trajetórias e que a gente possa, ao longo dos nossos próximos encontros, viver momentos tão engrandecedores assim como foi o de hoje. Então, escolhe um colega, tá? E diz para ele aquilo que tu gostaria de ouvir para o teu processo de crescimento. Uma boa noite a todos.